Pronto. Let's go. Seguinte, gente. Olha só. é, a gente vai começar, na verdade, nessa sequência de cinemática, o estudo de movimentos em duas dimensões. Esse conteúdo de movimentos bidimensionais, ele engloba basicamente três tópicos. Uma aula de lançamentos, que é o que a gente vai começar agora. Depois, na sequência, vem composição de movimentos, que é, na verdade, uma aula de estudo de caso. E depois a parte de movimentos circulares. Também está englobado dentro desse, dessa parte, digamos assim, de movimentos em duas dimensões, tá? Que é basicamente o que encerra a cinemática, né? Então, a gente tem aí lançamentos, composição de movimentos e movimentos circulares, né? Falando assim parece pouca coisa, mas tem bastante aula, né? Só de lançamento a gente tem duas aulas, essa e a próxima. Depois tem mais uma aula de composição de movimentos. E depois a gente tem mais duas aulas de circular. Então, assim, se tudo correr bem dentro do cronograma, a gente termina a cinemática em 5 semanas. E aí a gente entra na parte de leis de Newton, tá? Nessa frente, que a gente chama de frente da segunda-feira, né? Ela vai entrar na parte, vai sair da cinemática e entrar na parte da dinâmica, com leis de Newton, trabalho, energia, tá? Então, os próximos assuntos, eles são esses, mais ou menos nessa sequência. Eu vou fazer o seguinte, como a gente tem duas aulas de lançamentos, eu vou trabalhar toda a teoria hoje, porque eu poderia, eu separei a teoria em duas partes, lançamento horizontal e lançamento oblíquo. Mas eu vou fazer diferente, eu vou trabalhar toda a teoria, e aí na semana que vem a gente pega exercícios, tá? Se não me engano, na primeira aula, que está na página 24, ela começa na 24, né? A gente tem 5 exercícios de sala, e depois na teoria da 25, a gente tem mais 7 exercícios. Então a gente vai desenvolver na semana que vem uma aula de exercícios, né? Com 12 questões de lançamentos, englobando a parte de lançamentos horizontais e lançamentos oblíquos. Tá bom? Beleza? Só um aviso que algumas pessoas me perguntaram, tá? Na semana que vem, pessoal, embora a gente tenha a Semana Santa, né, tal, quinta-feira haverá aula, tá? Quinta-feira haverá aula, vai ter oficina, tá? Essa semana também tem oficina, a gente volta para os plantões, né? Nas últimas 2 semanas a gente fez simulados de física na semana retrasada e de química na semana passada. Então essa semana agora a gente volta com as monitorias, tá bom? Então se vocês estiverem precisando de monitoria, podem ficar aí na quinta-feira à tarde que eu vou ficar aí com vocês, tá? E a semana que vem aula normal também na quinta-feira, tá? Já adiantando sobre o 8 de abril. 8 de abril, para quem não sabe, é o aniversário de Cuiabá, no feriado, né? Cai numa segunda-feira. Esse não vai ter aula. A gente vai ficar sem aula, tá? Beleza? Então, algumas pessoas já me perguntaram sobre essas datas aí, tá? Bom, lançamento. Na verdade, antes da gente falar de lançamento, eu preciso falar sobre uma coisa. Toda vez que a gente for estudar movimentos em duas dimensões, é, existe um problema na hora de estudar o movimento de duas dimensões. Como que eu faço para abordar esse movimento matematicamente? Porque, por exemplo, até aqui, a gente trabalhou com equação horária de movimento para movimentos retilíneos, horizontais ou verticais. O que é um movimento em duas dimensões? É um movimento onde você simultaneamente tem um corpo andando no eixo X e no eixo Y. Então, por exemplo, quando a gente faz um, quando a gente faz um lançamento de um corpo, por exemplo, quando um jogador de futebol vai chutar uma bola, ou quando um atleta vai sacar uma bola de vôlei, a gente vê geralmente a bola fazendo uma trajetória parabólica. Por que essa trajetória é bidimensional? Simples. Ela é bidimensional porque a bola, embora a gente não enxergue isso, né, a gente enxerga uma parábola. A bola está fazendo um movimento em dois eixos.
ela está sendo, entre aspas, arrastada no eixo horizontal, então é um movimento em uma dimensão, e ela está simultaneamente a isso, subindo e descendo. Agora, quando a gente observa esse movimento a partir de um referencial em repouso, a gente enxerga o que nós chamamos, né, de resultante do movimento. Resultante do movimento como resultado de dois movimentos simultaneamente. Só que um sujeito chamado Galileu, graças a Deus ele fala sobre isso, ele diz o seguinte: olha, quando você for estudar um movimento em duas dimensões, esquece que o movimento está em duas dimensões. Ou melhor, não é bem esquece que o movimento está em duas dimensões. Considere que o movimento que você está enxergando em duas dimensões é, na verdade, resultado de dois movimentos. O movimento do eixo X e o movimento do eixo Y. E mais, o que acontece no eixo X fica no eixo X. O que acontece no eixo Y fica no eixo Y. O que isso quer dizer na prática? Que os movimentos que o corpo sofre na dimensão X e na dimensão Y não se relacionam. Você pode analisar estes movimentos de maneira independente. E isso que eu estou citando aqui é o que vai nortear a gente nos próximos, principalmente nos próximos dois capítulos. No capítulo de lançamento e no capítulo de composição de movimentos. Tá? Esse princípio ele é chamado de princípio da independência dos movimentos. Tá? De maneira resumida, o que, que ele diz? Podemos analisar ou estudar um movimento em duas dimensões de forma individual e independente. Vírgula, isto é, vírgula, as leis que descrevem o movimento no eixo X não interferem nas leis que descrevem o movimento no eixo Y. Descrevem o movimento no eixo Y. No eixo Y. A melhor maneira de tentar explicar isso de forma clara é usar o exemplo dos lançamentos. Podemos estudar um movimento em duas dimensões de forma individual e independente, isto é, as leis que descrevem o movimento no eixo X não interferem nas leis que descrevem o movimento no eixo Y. Ou seja, a proposta aqui é enxergar o movimento como sendo duas coisas separadas. E lembrar sempre que nós que estamos olhando para o movimento aqui, a gente está enxergando uma resultante disso. Tá? Por uma questão pedagógica, sei lá, fica mais fácil da gente trabalhar assim, a gente trabalha o lançamento em dois pedaços. O primeiro caso de lançamento é o que eu vou chamar de lançamento horizontal e depois o lançamento oblíquo. Né? Na verdade, se você entender o lançamento horizontal, o oblíquo vai ficar super tranquilo. Tá? Então, vamos começar com o caso 1. Caso 1, que é o que a gente chama de lançamento horizontal. Lançamentos horizontais. E aí, gente, a proposta continua sendo a mesma das primeiras aulas de cinemática. É pegar o movimento
e traduzir ele matematicamente, ou seja, pegar as equações da cinemática e aplicar dentro desse movimento, tá? Qual que é a situação que envolve, né, o contexto do lançamento horizontal? Ah, uma coisa importante. Nós estamos falando de lançamento no vácuo, tá? No vácuo, sem resistência do ar, tá? O lançamento horizontal no vácuo, ele consiste basicamente no seguinte situação. Imagina que você tem uma plataforma que está a uma certa altura do chão. Tá aqui. Uma plataforma que está a uma certa altura do chão. Tá aqui. Vamos chamar essa altura de H, ok? Aí eu vou fazer o seguinte. Dessa plataforma, que está a uma certa altura do chão, eu vou lançar um corpo com uma velocidade inicial, que eu vou chamar de V, V0, V0. Agora, a partir deste momento, a gente começa a usar de maneira mais contextualizada aquela aula de vetores. Porque, gente, até a aula passada, quando a gente estudou arremesso, essas coisas todas, a gente tratou velocidade como sendo uma coisa positiva ou negativa. Ah, se estava a favor do referencial, era positivo. Se estava contra o referencial, era negativo. Agora a coisa vai mudar. Por uma razão. O corpo vai passar a fazer curva. Se o corpo vai passar a fazer curva, a minha velocidade ela vai ganhar um aspecto vetorial. O que isto quer dizer? Ela passa a ter agora módulo, direção e sentido. Ou seja, a velocidade ela passa de um conceito escalar para um conceito vetorial. Então vamos tentar entender o que isso quer dizer na prática. Imagine então o corpo sendo lançado de uma certa altura h em relação ao solo. Observa que a velocidade que esse corpo faz, ela é horizontal. Tudo bem? Horizontal. Nós sabemos, por experiência do nosso dia a dia, que no momento em que esse corpo for lançado, ele começa a descrever uma trajetória curvilínea. Curvilínea. Aqui, tá? Nessa trajetória curvilínea, nós vamos imaginar que ele, no momento que ele é lançado de uma certa altura do solo, e ele vai bater aqui no chão a uma distância horizontal d de dado. D de dado. Essa distância horizontal, que é onde ele cai lá na frente, tá? Nos exercícios, o pessoal chama de alcance. Onde você jogou, ele vai cair lá na frente. Tudo bem? Tá. A primeira pergunta que a gente tem que se fazer neste contexto é: por que que a trajetória é curva? Por que que o corpo não vai reto para sempre? Eu sei que essa pergunta pode parecer idiota, mas vamos lá. Eu joguei o corpo com uma velocidade horizontal, certo? Por que que o corpo não vai embora para sempre horizontalmente? Porque existe uma coisa puxando ele para baixo. Que coisa é essa? A força-peso. Ou seja, ele está fazendo dois movimentos ao mesmo tempo. Ele descreve um movimento horizontal, porque ele tem uma velocidade v0, mas ao mesmo tempo em que ele anda para o lado, ele cai. Ele cai. Ele cai por conta da aceleração gravitacional. Então, já vou colocar a gravidade para baixo aqui. Gravidade. A gravidade é uma aceleração. E essa aceleração, ela é vertical. Então, vou escrever aqui, ó. É uma aceleração vertical. Vocês já vão entender o que eu quero dizer com isso. Tudo bem. Agora vamos imaginar então que durante esse movimento a gente fotografe esse corpo em diferentes instantes. Aqui, eu vou colocar ele aqui,
Depois eu vou colocar ele aqui. Depois aqui. Vou colocar mais um, peraí. Aqui, aqui e aqui. Pronto, pronto. Ó, fotografei ele em vários instantes. Tudo bem? Tá. Dá uma olhada na posição do corpo. Ela tá evoluindo em dois eixos. Ela está evoluindo no eixo X e está evoluindo no eixo Y. Vamos olhar para esse eixo Y primeiro. O eixo Y está sob a ação da gravidade, certo? Observa que no momento em que eu lancei o corpo, no instante, vamos dizer assim, t igual a zero, ele tinha uma velocidade horizontal, certo? Só que a partir do momento em que esse corpo começa a cair, ele começa a ganhar uma velocidade vertical. Olha só. Vy, Vy, e Vy. Ó, aqui, deixa eu só desenhar, eu já explico. Imagina o seguinte, ó. Esse instante aqui é o instante imediatamente anterior a ele bater no chão, tá? O que que eu estou querendo mostrar a partir dessa representação? Que conforme esse corpo vai caindo, a velocidade que vai arrastando ele para baixo, ela vai se tornando cada vez maior. Por que que isso acontece? Isso acontece porque essa velocidade Vy, ela está sob influência de uma aceleração. Então ele vai acelerando para baixo, vai acelerando para baixo. Só que acontece uma coisa muito curiosa. A velocidade de lançamento dele, que eu chamei de V0, ela não está sob a ação da aceleração. Por que que essa velocidade não está sob a ação da aceleração? Porque a aceleração é vertical. Se uma aceleração é vertical, pessoal, significa que ela só vai. Vamos lá. O que que uma aceleração faz com a velocidade? Varia. Se a aceleração está no eixo Y, significa que ela só vai afetar a velocidade no eixo Y. Então acontece uma coisa muito curiosa, que é a seguinte: no movimento vertical, na queda, ele está em move, porque a gravidade está puxando ele para baixo. Só que no movimento horizontal, a velocidade dele é constante. 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 Zero. Tá? Se você quiser, nas suas anotações, você pode chamar esse V0 de Vx. Vx. Ele seria uma componente horizontal da velocidade. Vou escrever isso aqui, ó. Vx, ou V0, melhor dizendo, é uma componente horizontal, horizontal da velocidade, tá? Então, vamos lá de novo, né? Pelo princípio da independência dos movimentos, o que que eu estou fazendo? Eu estou pegando esse movimento curvo e quebrando ele em dois movimentos independentes. E estou afirmando, olha, no eixo X existe uma velocidade. Essa velocidade, ela é constante. Constante. Pois não há aceleração horizontal. Horizontal. Então a gente vai descobrindo algumas coisas bem estranhas, né? A aceleração, ela só vai provocar variação de velocidade no eixo em que ela estiver sendo aplicada.
Então, se a gravidade é uma aceleração vertical, significa que ela só consegue afetar a velocidade nesse eixo. Para eu ter uma alteração de V0, eu precisaria ter alguma aceleração que fosse horizontal, tá? Tá. Por outro lado, o VY, que eu vou chamar de componente vertical, componente vertical da velocidade, essa varia. E digo mais, ela varia de maneira uniforme. Ou seja, eu estou dizendo que essa velocidade, ela obedece equação de Move, movimento uniformemente variado. Por quê? Porque a aceleração a qual ela está submetida é uma aceleração constante. Então, eu vou escrever aqui, ó. Opa. Varia de maneira uniforme. De maneira uniforme. Ou seja, ela está em Move, MUV. Tudo bem? Tá. Duas coisas importantes sobre essa observação inicial. Primeira, e a velocidade, afinal de contas, que nós enxergamos? Porque, na verdade, a gente pode até imaginar que esse corpo tem duas velocidades. Mas, na prática, ao observar esse movimento, nós não somos capazes de identificar essa velocidade, essas duas. A gente pode identificar uma velocidade resultante. Por exemplo, vamos imaginar que numa questão mais na linha do conceito, né, sem contas, ele pedisse para a gente desenhar a velocidade resultante no corpo. Essa velocidade resultante, ela vai ser, como o próprio nome diz, uma soma de vetores. Por exemplo, vamos imaginar que nós queiramos desenhar a velocidade. Nesse ponto aqui, ó, tá vendo esse ponto? A velocidade resultante é o V0. É o momento em que ele partiu, na vertical ele estava em repouso. Na vertical ele estava em repouso. Ele vai começar a acelerar a partir do momento que ele saiu daquele ponto. Então, por exemplo, nesse ponto aqui, ó, como é que eu desenharia a velocidade resultante? Eu faria uma regra de paralelogramo, seria a soma dos dois vetores, e faria isso, ó. Essa é a velocidade resultante, ó. No momento posterior, eu faria outra regra de paralelogramo, e aí eu tenho essa velocidade. No momento posterior, e assim vai. E assim vai. Bom, meio tortinho aqui, tá? Essa seria a velocidade que nós enxergaríamos, digamos assim, né? Durante o movimento da curva, você ia ver o corpo virando. Então, essa velocidade, ela ia fazendo cada vez mais isso aqui, ó. Tá? Qual é a nossa proposta dentro desse contexto? Eu estou quebrando essa velocidade em duas outras. Uma que não varia e outra que varia. Outra coisa que eu queria também observar, ainda nessa linha de perceber o movimento, e se o cara perguntasse para mim, então, numa questão de conceito, classifica para mim o movimento do corpo, é mu ou move? Na verdade, eu não consigo classificar o movimento desse jeito tradicional. Eu não tenho como não classificar o movimento de duas maneiras. Se o exercício me fala assim, classifica esse movimento para mim, a resposta ela tem que girar em torno de que conceito? Olha, na horizontal ele está em movimento uniforme. Na vertical ele está em movimento uniformemente variado. Acabou. São duas dimensões, dois movimentos independentes. Um não interfere no outro. Tudo bem? Beleza? Essa é basicamente a história do lançamento horizontal. Agora,
como é que eu trabalho em termos de equações? Como é que eu trabalho em termos de equações? Então, vamos lá. As equações. E aí, durante as equações, apresentando as equações aqui, a gente vai conseguir se perceber que tipo de pergunta você vai receber quando vem o exercício de lançamento, tá? Bom, vamos começar com a vertical. Então, vamos trabalhar primeiro nas equações da vertical. Eu vou colocar aqui. Item A, na vertical. Gente, eu posso enxergar o movimento vertical. Presta atenção no que eu vou falar agora, ó. Eu posso enxergar um movimento vertical como se fosse uma queda livre. Por que que eu posso enxergar o movimento vertical como se fosse uma queda livre? Qual é uma característica de queda livre? É um movimento vertical no vácuo, onde o corpo é abandonado com qual velocidade? Zero. Então veja que no início ele não tem velocidade vertical. Na vertical, esse corpo está de fato partindo do repouso. Então, tudo que eu sei de queda livre vale aqui. Então, vou escrever aqui, ó. Na vertical, eu tenho queda livre. Tá. O que que eu preciso saber sobre queda livre relacionada que eu posso trazer? Opa, volta aqui. Isso. O que que eu posso saber? O que que eu posso trazer da queda livre para cá? A primeira coisa que talvez seja mais útil é o tempo de queda. O tempo de queda. O tempo de queda. Tempo de queda igual a raiz quadrada de 2h sobre G. Só lembrando que esta fórmula do tempo de queda foi deduzida na aula de queda livre, tá? Ah, da onde você tirou essa fórmula, Danilo? Do sorvetão, do sorvetão, né? Se você lembrar um pouquinho aqui, ó, S, Y igual a S0Y mais V0YT mais G sobre 2T2. Ó, presta atenção agora, porque vão surgir coisinhas, detalhezinhos. Ó, eu peguei o sorvetão e meti aqui um monte de Y na fórmula. Então, vamos lá. Olhando para o sorvetão, o que, que seria SY? É o deslocamento que ele faz no eixo. E... Porque agora, gente, qual que é a novidade? Como o corpo está se movimentando em 2D, ele está caindo e andando para o lado, eu vou ter um deslocamento na vertical, que eu vou chamar de SY, e um deslocamento na horizontal, que daqui a pouco a gente fala sobre ele. Então, ó, de onde vem a fórmula do tempo de queda? O SY é o quanto ele anda na vertical, que eu vou chamar de H. O que, que seria S0Y? É a posição inicial na vertical. Como a gente está trabalhando com uma queda livre, não sei se vocês lembram, na queda livre a gente considera que lá de cima ele partiu da posição zero, né? Posição zero. Então aqui, ó, tenta enxergar um eixo Y, tenta enxergar um eixo Y, do qual ele partiu da origem e vai descer. Na verdade verdadeira, ele vai partir da origem do eixo Y e do eixo X. Eu vou considerar que aqui é a origem do movimento, ó, tá? Beleza? À medida que ele vai descendo, o que que vai acontecendo com a posição vertical? Aumentando. E o que que vai acontecendo com a posição horizontal? Aumentando junto. Tudo bem? Então eu tenho isso. Zero. Que é zero, peraí. V0Y. O que que é V0Y?
é a velocidade inicial no eixo vertical. Como é uma queda livre, isso também vale zero. Olha lá. E chegamos no tempo de queda. T quadrado. Tá? Portanto, tempo igual a raiz de 2h sobre g, tá? Beleza? Ah, então essa fórmula é importante. Aqui já aparece um tipo de questão muito comum. Talvez vocês já devam ter observado esse tipo de questão em algum momento. A questão ela funciona assim. Imagina dois corpos aqui, ó. O primeiro corpo eu vou jogar ele no lançamento. E o segundo corpo eu vou abandonar ele. Qual dos corpos chega primeiro no chão? Os dois vão chegar ao mesmo tempo. Os dois vão chegar ao mesmo tempo. Por quê? Porque do ponto de vista vertical, os dois estão sob a mesma aceleração. Seria mais ou menos isso, ó. Aqui você tem o corpo que foi lançado, né? E aqui você tem um corpo que foi abandonado, ó. Abandonado, abandonado, abandonado. Quando o corpo que foi lançado atingir o chão, o corpo que foi abandonado atinge o chão no mesmo instante. Mostrando que o movimento horizontal, não tem interferência sobre o movimento vertical, tá? Inclusive, só um parêntese sobre essa observação, foi essa observação que o Galileu fez quando ele enuncia o princípio da independência. Ele diz assim: imaginem dois canhões, dois canhões. Os canhões vão soltar duas balas com velocidades horizontais diferentes. O que o Galileu discutia é que não importa quanto é a velocidade de lançamento da bala, os canhões vão atingir o chão no mesmo instante. É claro que a velocidade horizontal vai afetar uma outra coisa. A velocidade horizontal, ela não afeta o tempo de queda, mas ela vai afetar o alcance. Aí sim, aí é uma outra questão, tá? Outra Professor, coisa. Oi, mas, tipo, dois canhão com, vamos supor que a inclinação esteja diferente. O pode tempo de. parar, pode parar. Quem foi que falou em inclinação aqui? Você entendeu o que eu tô falando? Entendi, O entendi. lançamento é horizontal. Claro que na hora que eu inclinar, aí a história muda. Ok, Aí sim. beleza. Por isso que eu falei, ó, vamos estudar o negócio separado. Primeiro vamos lançar ele horizontalmente. Se eu tiver dois canhões e ou seja, eu incliná-los com a mesma inclinação, que seria zero, aí o tempo de queda não. Agora, o que você falou tem sentido. Dependendo de quando eu inclinar o canhão, ele vai passar mais tempo voando, tá? Por isso que eu quero separado. Vamos primeiro explicar, Ok, não, beleza. Aham. tá? Ó, voltando aqui. Na vertical existe outra coisa que eu queria comentar. Velocidade final VY. Gente, o que a gente percebe? Ui, nossa, deu uma bica no estojo dela. Perdão. É o seu? Peraí, tem uma outra caneta aqui. Deve ter voado aí para trás, tá? Ô, gente, no meu desenho, eu tentei mostrar que essa velocidade VY, ela vai ficando cada vez maior, justamente porque ela está submetida à aceleração da gravidade, certo? Como é que eu calculo essa velocidade? Você pode calcular lá de duas maneiras. Se você quiser usar o vovô ateu, VY igual a V0Y mais 2GT. Veja se faz sentido o que eu estou escrevendo. A velocidade final é igual à inicial mais 2AT, onde G é a gravidade. Só que como na vertical a velocidade inicial dele é zero, zero,
Então, VY é igual a 2GT de queda. Ó, 2GT de queda. 2 vezes G vezes o tempo de queda. Não é de nada. É de retardo mental. Pô, olha os caras. Teve alguém que ainda falou, não é ao quadrado? Não, não é nem ao quadrado nem 2. Né? Obrigado. É que eu tava pensando no Torricelli. Obrigado. Gente, releva, tá? Hoje eu não dormi, então releva. Mas releva sempre, não importa se você dormiu ou não, foda-se. Tá? Releva sempre. Isso é uma forma de você calcular. G vezes o tempo de queda. Eu também posso usar o Torricelli para calcular essa velocidade Y, né? Como que ficaria o Torricelli aqui? Vy ao quadrado igual a V0y ao quadrado mais 2GH. Ó, Vy ao quadrado igual a V0y ao quadrado mais 2GH. Agora o 2. Como ele parte do repouso, isso aqui vai embora, tá? Então, eu também posso calcular o Vy como sendo a raiz quadrada de 2GH. Ou seja, né, o que que a gente vai percebendo à medida que você vai desenvolvendo a história? Se você sabe queda livre, você sabe lançamento horizontal. Acabou. Você sabe queda livre, você sabe descrever lançamento horizontal no eixo Y. Tá? Beleza? Essa era a parte mais difícil da história. É olhar para as equações do Move e trazer elas para mim. Geralmente, então, em que circunstância você tem que se ater ao movimento vertical? Geralmente, quando você precisar achar o tempo de queda. Tá? Agora, e na horizontal? O que ocorre na horizontal? Bom, pelo que a gente discutiu aqui, na horizontal, a gente não tem aceleração. Se eu não tenho aceleração na horizontal, eu vou descrever o movimento horizontal a partir de um movimento uniforme. Movimento uniforme. E aí, gente, qual é a coisa mais importante que um exercício pode te trazer de pergunta, né? Sobre o movimento horizontal? É o alcance. O alcance. O que vai. Essa velocidade V0 aqui, gente, ela vai determinar o quão longe esse corpo vai cair. Então, daqui, a gente tem o que é chamado de alcance. Alcance horizontal. Horizontal. Tá? Gente, como a velocidade V0 é constante, vamos lembrar disso aqui, ó. Isso aqui é delta S sobre delta T. E também sabemos o seguinte, S igual a S. Alô, voltou. Voltou. Pronto, gente. Ó, como a gente está trabalhando na horizontal em movimentos uniforme, movimento uniforme, eu posso usar o sorvete, só sorvete. VT, tá bom? Tá, só que é aquilo que eu estava falando, né? Na horizontal, eu vou adequar isso aqui, ó, para S no eixo X igual a S0 no eixo X mais V0T.
Tudo bem? Da mesma forma que a gente considera que na vertical ele partiu da origem, na horizontal ele também vai partir da origem. Então S0 é zero. S0. E aí você tem a equação do deslocamento horizontal. Equação do deslocamento horizontal, V0T. Tudo bem? Agora vem cá. Que valor de T eu tenho que colocar aqui? Vou repetir devagar, ó. Que valor de T eu tenho que colocar aqui para descobrir esta distância D aqui, ó? Que valor de T eu tenho que colocar aqui para descobrir o alcance horizontal? Tempo de queda. Qual é a única coisa que acontece da mesma maneira nos dois eixos? O tempo. Para pensar, gente. Se ele demora 4 segundos para cair, quer dizer que ele anda 4 segundos na horizontal. Então, para achar o alcance máximo, para Sx igual a D, devemos substituir em T o tempo de queda. O tempo de queda. Eu vou mostrar um exemplo numérico para que a gente possa ter mais clareza nisso aqui. Porque ficar pipocando letra aqui, eu não sei se é uma coisa tão legal assim. Tá? Vamos pegar uma aplicaçãozinha simples para a gente mexer com essas equações de maneira mais concreta. Exemplo. Vamos imaginar o seguinte, ó. O corpo ele foi suspenso de uma altura H, acho que 45 metros, vai. Vamos colocar 45 metros. Aí eu consigo ter raiz exata. Então ele está suspenso a uma altura de 45 metros. E ele foi lançado horizontalmente uma velocidade Vx, eu vou chamar de Vx, tá bom, gente? Ahn, de 40 metros por segundo, pronto. Então, o problema é esse. Considere uma partícula lançada horizontalmente de uma altura 45 metros a partir do solo, no vácuo, com velocidade inicial horizontal 40 metros por segundo. Tá bom. Tá? E aí a partícula vai fazer isso aqui, ó. Ok? O que a gente vai fazer agora? Eu vou escrever matematicamente todas as equações desse corpo. Quando eu falo todas as equações, eu estou falando basicamente do quê? Equação de velocidade e equação de posição. Lembrando o seguinte, quando eu falo em equação de posição, eu tenho duas equações de posição. A posição no eixo X, a posição no eixo X e a posição no eixo Y, ok? Então vamos lá, vamos escrever tudo. Equações. Equações. Vamos começar com a equação vertical. Vou colocar de cor diferente. Vertical. Eu tenho duas equações. Equação de velocidade. Vy igual a V0y mais gt, certo? Só que qual é o contexto do lançamento horizontal sempre? O V0y vale zero. Então, a equação de velocidade na vertical
é igual a 10t. Pronto, 10t. Isso é a equação de velocidade na vertical, tá? Beleza. Posição. S igual a S0 mais V0t mais A sobre 2t2. Olha como é uma repetição da queda livre. Exatamente a mesma coisa. A posição inicial é 0, que partiu da origem. Outra coisa, o V0y é 0. E a aceleração vale 10. Já põe 10 aqui, ó. Então a posição, isso é SY igual a 5t quadrado. Aí. Beleza? Essas são as equações na vertical. O vovô ateu e o sorvetão. Aqui. Na horizontal. Na horizontal. Na horizontal só tem uma equação, né? Oi, posso. Por que vocês estão rindo, caralho? É que ela, de fato, ela foi diminuindo. É que eu tô ficando com muito sono, gente. Então ela tá ficando cada vez mais. Horizontal. Tá bom assim? Tá? Tá em caixa alta agora, né? Horizontal! Tá ligado? Quando você fala com a sua mãe, com a sua avó, né, elas não falam em caixa alta com você? Horizontal! Oi, oi! Você vem almoçar? Horizontal. Na horizontal, SX igual. Não, peraí. Desculpa. Vamos colocar a primeira equação, ó. S igual a S0 mais VT, certo? Como a gente está adotando que ele partiu das origens, tanto na vertical como na horizontal, isso aqui vai embora. Então, SX é igual a VXT. Qual sorvete? A gente tem o VX, né? No meu exemplo, o VX vale 40. Então, como é que qual é o deslocamento horizontal desse querido? 40t. 40t. Tudo bem? Então, ó, deixa eu fazer um desenho aqui. Deixa eu ver onde eu vou fazer isso. Ó, vamos imaginar o corpo numa posição aleatória aqui, ó. Tá aqui o corpo, ó. Tudo bem? Desenha para mim onde está o SX nessa trajetória e onde está o SY. Onde estaria a SX? Nesse ponto aqui, ó. Para você saber quem é o SX, projeta uma reta até o eixo X. Tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui vale SX. É o quanto ele anda na horizontal. É isso aqui, ó. Tá? Quem é o SY? É o quanto ele desce na vertical. Ó, projeta aqui. Isso é o SY, ó. Então tenta imaginar na tua cabeça o seguinte, gente, ó. Quanto mais o tempo passa, mais o SY aumenta, porque ele vai caindo, e mais o SX também aumenta, porque ele vai se aproximando do alcance máximo. Tá bom? Por exemplo, quanto vale SY em t igual a 1? Quantos metros ele cai em 1 segundo? Põe um aqui. 5. Quantos metros ele anda em 1 segundo na horizontal?
Quanto? 40. Entendeu? Se você substituir 1 aqui, desculpa, se você substituir 1 aqui, você descobre quanto ele caiu na vertical e quanto ele andou na horizontal. Faz sentido isso? Hã? Ok? Daqui, então eu tenho 3 equações, certo? Tá. A pergunta que mais vai aparecer nestas circunstâncias é o cálculo do tempo de queda. Cálculo do TQ, do T queda. Ó, gente, se você guardou a fórmula do tempo de queda, rapidez, ó, a fórmula do tempo de queda está aqui, ó. Raiz quadrada de 2H sobre G. Ah, Danilo, não quero guardar tempo de queda. Usa essa. Usa essa. Como é que eu descubro o tempo de queda sem saber a fórmula do tempo de queda? Uai, você não sabe que o SY é igual a 5t quadrado? Certo? No nosso problema... O que eu ia falar? Ah, no nosso problema, quanto ele anda até chegar no chão? 45. Põe 45 aqui. Você vai querer saber o quê? Que instante ele vai estar na posição 45 na vertical? Ó, 45 igual a 5t ao quadrado. T ao quadrado dá 9. Raiz quadrada de 9, 3 segundos. 3 segundos. Tempo de queda, 3 segundos. Tá bem? Conhecendo o tempo de queda, eu também consigo saber quantos metros ele andou na horizontal. O alcance. Cálculo do alcance. Cálculo do alcance. Ô, gente, se você estiver atento, se vocês estiverem atentos, você consegue resolver isso de cabeça, sem fazer muita conta. Pensa comigo assim. Qual é a velocidade com que ele anda na horizontal? Não é 40 metros em 1 segundo, 40 metros em 1 segundo, 40 metros em 1 segundo? Quantos segundos ele ficou voando? Então, quanto ele andou para a horizontal? 120. Conseguem fazer essa conta, tipo, sem fórmula? Né? Se você quiser, você pode usar o velocidade delta S por delta T. Ou do jeito mais bitolado, né? S igual a 40T. Põe 3 aqui, ó. Se você puser 3 aqui, você vai saber exatamente quantos metros ele andou na horizontal aqui, ó. Tá? Então, vamos fazer do jeito menos bitolado, ó. Velocidade x igual a delta S que ele andou no eixo x sobre o tempo de queda. Ó, velocidade é delta S sobre delta T. Só que eu só mudei a roupagem dos termos. Em vez de eu chamar de delta S, eu chamei de posição no eixo x. Em vez de eu chamar de delta T, eu chamei de tempo de queda. Tá bem? Então fica o SX é VX vezes TQ. SX é 40 vezes 3. 120. Tá? Beleza? Em termos de lançamento, pessoal, não tem muito mais o que ele perguntar. Né? Ele vai perguntar. Geralmente ele vai perguntar o alcance. Por que que geralmente ele pergunta o alcance? Porque vocês percebam que para você achar o alcance, o que você tem que achar primeiro? O tempo de queda. E percebam que para você achar o tempo de queda, você precisa conhecer a altura. Então, basicamente, a gente tem aqui 3 informações que o exercício vai jogar. Com a altura, eu acho o tempo de queda. Com o tempo de queda, eu acho o alcance. Então, pela experiência de fazer muito exercício, o que que você vai perceber? Você tem 2 tipos de situações. Ou ele te dá altura e o V0 e pede o alcance, ou ele dá o alcance, o V0, e pede a altura. E aí você resolve o problema de trás para frente.
tá? Mas basicamente é essa jogada que ele vai fazer com os valores, tá bom? Beleza? E tem aqueles exercícios malditos, né? Ah, um corpo solto de uma altura H, com velocidade V0, tem um alcance D. Qual deve ser a altura H para que o alcance seja o dobro? Aqueles exercícios de comparação de situações, tá? Isso também tem na apostila, vocês vão ver que aparece um ou outro ali, tá bom? Oi, velocidade média, como assim? Acho que não, né? Não, porque são duas coisas completamente diferentes. O que você podia fazer, mas não sei se vai ter muito sentido prático isso, porque assim, a velocidade média do eixo x é v0, continua a mesma. A velocidade média do eixo y é a inicial mais a final sobre 2. É a média aritmética das velocidades. Mas acho que do ponto de vista físico isso não tem muita importância. Ele nunca vai dar. Não é que nunca, mas assim, não me lembro dele dar. Provavelmente nunca mesmo. Tá? Beleza? É isso, de lançamentos horizontais. Vou uma aguinha aqui. Muito bem. Hum. Vamos pegar a segunda parte da teoria? E aí a gente deixa todos os exercícios para a semana que vem, tá? Deixa eu passar aqui a lista. Eu já vi que tem gente indo embora já. Gente, estou passando a lista de presença, tá? Esqueci de passar não. Ó, lembra que eu falei para vocês o seguinte: se você sabe queda livre, você consegue entender lançamento horizontal. Tá. Agora nós vamos fazer o lançamento oblíquo, que é a subida e a descida. Então eu vou apagar isso aqui. Esse aqui costuma dar um pouquinho mais de trabalho. Agora é o caso 2. Agora é da inclinação, hein? Olha lá, caso 2. Você pode chamar de arremesso balístico ou lançamento oblíquo. Lançamento ou lançamentos balísticos. Pronto. Aqui está o chão. Quando eu falo chão, né, a gente está falando do eixo X, né? Pronto. Ó, tá meio feio isso aqui. Pronto. Então, ó, qual é a situação que agora a gente tem diante da análise? Eu vou pegar um corpo, ao invés de levantar o corpo e soltar ele lá de cima, e lançar ele, melhor lá dizendo, lá de cima, eu vou lançar ele do chão. Eu vou lançar ele do chão com uma velocidade V0. V0. E aí o movimento, o corpo, né, vai fazer dois movimentos simultâneos novamente. Um movimento vertical, só que agora é um movimento de subida
e descida, e um movimento de arrasto, que é um movimento horizontal mesmo. Dentro desse contexto, a gente tem duas distâncias importantes. De novo, né? A distância D, ou se quiser SX, e ó, vai ser o nosso alcance horizontal, tá bem? E a gente vai ter uma distância que eu vou chamar de altura máxima. De altura máxima. Tá? Essa distância que a gente vai chamar de altura máxima é a distância medida do ponto mais alto da trajetória até o chão. Ok? Beleza? Então aqui, gente, a gente tem dois movimentos simultâneos acontecendo. O movimento vertical agora é um lançamento vertical. Então vamos começar a escrever aqui. Vertical. Vertical. Na vertical eu tenho um arremesso vertical para cima. Qual é a parte boa, né, disso? Você pode usar tudo que a gente usou, a gente pode usar tudo que a gente usou no lançamento no arremesso vertical. Tempo de voo, tempo de subida igual tempo de queda, tá? Tudo aquilo que a gente meio que deduziu já. E na horizontal, para variar, eu tenho um movimento uniforme. Peraí, deixa eu colocar uma distânciazinha que eu vou escrever uns negócios aqui. Horizontal. Horizontal, eu tenho um movimento uniforme. Uniforme. Tá bem? Aqui, bom, basicamente é isso. Agora, temos alguns pormenores. Eu tenho duas velocidades, certo? A velocidade que leva ele para o lado e a velocidade que leva ele para cima. Para que nós possamos trabalhar com os movimentos de maneira independente, a gente precisa conhecer os valores dessas velocidades. E aí entra aquilo que ele estava falando agora há pouquinho, que eu falei, ó, calma, que tem a ver com a inclinação. Quando você vai fazer esse tipo de lançamento, você inclina o vetor velocidade de um ângulo θ. Θ. Esse ângulo θ pode ser maior ou menor. Isso vai depender da situação, tá? Tá. Se eu tenho um vetor velocidade inclinado um ângulo θ, eu posso decompor esse vetor para achar as duas velocidades. Então vamos lembrar como é que a gente decompõe vetor. Para decompor o vetor, qual que era o truque? Imagina o corpo num sistema cartesiano XY. Então aqui eu tenho o eixo Y, ó. O eixo Y seria o eixo das alturas, né? E o eixo X, pessoal, seria o eixo que leva ele para o lado. Certo? Então, tipo assim, à medida que o corpo vai subindo, o que vai acontecendo com a coordenada x, d, y? Vai aumentando. Até ele chegar na altura máxima. E aí, e a x também para cá. Eu tenho, então, uma velocidade vertical. Ó, essa velocidade vertical eu vou chamar de V0Y. Essa velocidade V0Y está submetida à gravidade. Vou puxar uma setinha daqui e vou escrever submetida à aceleração. Ô, gente, na subida, o que acontece com o módulo dessa velocidade?
ela vai diminuindo. Vai acontecendo um negócio muito doido. Por quê? No momento que o corpo sai do chão, essa velocidade é super alta. Só que a partir do momento que ela vai subindo, por exemplo, quando ela estiver aqui, ó, vou colocar mais para cá o exemplo. Quando a velocidade, quando o corpo estiver um pouquinho mais alto, essa velocidade ela já está menor. Porque a gravidade vai fazendo ela perder velocidade. Se esse corpo subir um pouquinho mais, essa velocidade fica menorzinha. Ó. Conforme o corpo vai se aproximando da altura máxima, essa velocidade ela vai diminuindo em módulo, porque ele vai desacelerando na vertical, até ele chegar na altura máxima. Quando esse corpo chegar na altura máxima, Vy vale zero, aqui, ó, na altura máxima, em H máximo. Ah, professor, então quer dizer que ele freia? O que vocês acham dessa frase? Posso dizer que ele freia na altura máxima? Ou posso dizer que ele está em repouso na altura máxima? Ele está em repouso na vertical, mas na horizontal ele não está em repouso. Se ele tivesse em repouso completo aqui, o que ia acontecer? Ele ia parar. Só que ele continua indo. Na descida, olha o que acontece com essa velocidade. Ó, na descida, o V0, o Vy acontece aqui, depois aqui, e no final, olha o que acontece com ele. Ó, exatamente igual ao movimento de arremesso. Ele sobe freando, desce acelerando, tá? E outra coisa que a gente discutiu lá na parte de arremessos verticais, né? Ele sai do solo e chega no solo com a mesma velocidade. Então, por exemplo, se essa velocidade de lançamento aqui vertical, ó, for, sei lá, 100 metros por segundo, essa daqui de chegada na vertical vai ser 100 metros por segundo. Exatamente isso. Tá? Beleza? Tá. Outra coisa importante. Eu preciso. Porque aí a gente começa a fazer algumas especulações. Por exemplo, vocês concordam comigo que a altura máxima vai depender do valor desse V0Y? Porque para pensar. Quanto maior for o VY de saída, mais alto ele vai. E mais tempo ele passa voando. Então eu não tenho como fazer contas dentro de uma questão dessa natureza. Eu não tenho como fazer contas se eu não conseguisse saber o valor do V0Y. E eu não sei se vocês percebem que o V0Y eu posso calcular em função do V0. Ó, V0Y é igual a V0, vetor. Seno de θ. Seno de θ. Porque ele é o cateto oposto. Consegue enxergar o cateto? O Vx, ó, enxerga um triângulo aqui, ó, gente. Para quem não lembra isso, deixa eu fazer, ó. Ó, enxerga um triângulo retângulo aqui, ó. Tudo bem? O V0 é a hipotenusa do triângulo. E aí já vou dando uma dica. Esse é o valor que ele vai te dar no exercício normalmente. Fala, olha, considere um corpo que foi lançado com velocidade tanto, formando um ângulo de tanto com a horizontal. É isso que ele te dá, basicamente. Então, o VY
É o cateto oposto ao θ. Daí vem V0 seno θ. Tá? Já o Vx é a componente que não muda. O Vx está aqui, ó. O Vx está aqui. E aqui está o Vx. Vx. No Vx, inclusive, a gente nem coloca tipo V0x, porque ela não vai mudar. É sempre o mesmo valor. Ah, Danilo, por que que ela não muda? Porque não existe aceleração horizontal. O que existe é uma aceleração vertical. Vertical, que é a gravidade. Então, quer dizer, a gravidade ela só acelera ou desacelera uma velocidade que estiver na mesma direção. Como, como existe essa ideia de princípio da independência dos movimentos, o que acontece na horizontal não sofre ação da gravidade. Então, nesse caso, acontece uma coisa muito louca. Por quê? O Vx, ele se mantém constante durante todo o voo. Ó, Vx. Opa. 1, 2, 3 e pouquinho. Ó, Vx, Vx, Vx. Em todos os pontos da trajetória, o Vx continua valendo a mesma coisa. Vx. E aqui também. E aqui no finalzinho também. Então, ó, é mais ou menos isso que acontece com os vetores. Na subida, o vermelhinho diminui, descida aumenta. Na horizontal, o Vx continua sempre o mesmo. Tá? Tem uma frase muito famosa sobre esse tipo de questão que vocês vão encontrar na apostila. No ponto mais alto, a energia cinética do corpo vale zero. No ponto mais alto, a energia cinética do corpo vale zero. O que vocês acham dessa frase? No ponto mais alto, a energia cinética do corpo vale zero. Falso. Por quê? A energia cinética não depende da velocidade? Existe velocidade no ponto mais alto? Existe uma componente x. No ponto mais alto, o corpo está em repouso? Não. Ele está em repouso na vertical, mas na horizontal ele continua andando, tá? Beleza? Que tipo de coisas o exercício vai te pedir? Tempo de voo, alcance máximo e altura máxima. Basicamente, ele vai te fazer esse tipo de pergunta. Então, vamos escrever algumas situações aqui. Equações. E aí vocês vão perceber, de novo, que se você sabe sorvetão, vovô ateu, Torricelli e só sorvete, as equações de Mui-Move, você resolve sem precisar ficar dependendo de muita fórmula. A questão vai ser a compreensão do enunciado em si. Tá. Vamos começar na vertical, vai. Vertical. Equação de velocidade. Como fica a equação de velocidade na vertical? Seria o VY, né? VY igual a V0 Y menos GT. Cuidado, cuidado. Por que que agora eu uso o sinal de menos na fórmula?
Como a gente está trabalhando com o movimento de subida e descida, a gente precisa adotar um sentido positivo para a trajetória na vertical. E como sempre, na verdade, como sempre, como na última aula de arremesso, a gente escolheu que para cima era positivo, continuei, ó. Velocidade inicial não está para cima? Positiva. Como a gravidade está contra ela, menos GT. Se você quiser, você ainda pode escrever de um outro jeito essa equação. VY igual. Quem é V0Y? É V0, seno θ, menos GT. Ô, gente, quando eu escrevo essas coisas, pelo amor de Deus, tá? Eu não estou pedindo para ninguém decorar isso. Ninguém decora isso. Quer dizer, ninguém decora. É que por trás de você chegar nessa fórmula existe um raciocínio. Então, aqui, o que eu estou escrevendo? Nada mais. A decomposição do V0Y. Tá? Como que eu faço, usando essa equação, como é que eu faço para achar o tempo de subida? Manda isso aqui, valer quanto? Zero. A gente vai fazer um exemplo, tá? Mas só já ir falando. Porque tem muitos exercícios em que você vai precisar calcular o tempo de subida. Porque, veja, no ponto de altura máxima, quanto vale VY? Zero. Então, se você colocar aqui zero, ó, zup, você acha o tempo de subida. Você vai achar o tempo de subida, tá? Quer ver? Tempo de subida. Ó, para achar o tempo de subida, olha o que eu fiz. Joguei zero, lá em cima ele está com a velocidade final zero. E aí você isola o tempo de subida. Vai ficar assim, ó. Tempo de subida igual a V0 seno θ sobre G. É o tempo de subida. Quanto vale o tempo de voo? Multiplica isso aí por 2. Multiplica isso aí por 2. Porque lembra que a gente discutiu que no lançamento o tempo de subida era igual ao tempo de queda? Então eu posso calcular o tempo de voo como sendo 2 vezes V0 seno θ sobre G. Ah, professor, mas eu não posso calcular o tempo de voo pensando em 2 vezes o tempo de queda? Também pode. Também pode. 2 vezes o tempo de queda também é o tempo de voo. Igual a gente tinha feito no arremesso vertical. Tá? Deixa eu ver o que mais que dá para fazer com o vovô ateu. Acho que é isso, né? Com o vovô ateu eu acho o tempo de subida. Se eu multiplicar o tempo de subida por 2, eu acho o tempo de voo. Tá. Agora vamos para o sorvetão. Posição. Posição. Ainda na vertical, tá? A gente está trabalhando na vertical. Na vertical. Posição. SY igual a S0Y mais V0YT menos G sobre 2 T ao quadrado. T ao quadrado. Tá? Equação de posição. Como que ela fica? O corpo está partindo do chão. Então, a posição inicial vertical é zero. Zero. Então, a equação de posição para o nosso corpo é V0YT menos G sobre 2
T ao quadrado. E não tem muito o que fazer, não, tá? Por exemplo, que tipo de procedimento o exercício pode pedir para você? Ele te dá o V0, que isso é uma coisa que vocês vão perceber, tá? Na maioria dos casos, o exercício vai te dar o V0. Como é que eu acho a altura máxima? Primeiro eu calculo o tempo de subida. Achando o tempo de subida, eu substituo aqui e acho a altura máxima, tá? Depois, quando eu colocar um exemplo, a gente faz brincadeiras com essas contas, tá? Beleza? Isso, acho que é na vertical. Agora, vamos para a horizontal. Horizontal. B. Não tem B, é horizontal. Gente, na horizontal não tem muito o que falar. A única coisa que a horizontal te permite calcular é isso aqui, ó. É isso aqui. É o Vx, tá? Alcance. Alcance. Que é o D. Tudo bem? Como que a gente calcula o alcance na horizontal? Bom, Vx igual, ó, Vx igual D sobre tempo de voo. Ó, porque vamos pensar, o corpo está subindo e descendo, mas ao mesmo tempo ele está sendo arrastado para a horizontal. Então, o tempo que ele anda na horizontal corresponde ao tempo que ele voa. Então, ó, velocidade horizontal igual a D sobre tempo de voo. Portanto, para quem gosta de fórmulas, o D, que é o alcance, é o Vx vezes o tempo de voo. Tudo bem? Beleza. Misericórdia, né? Peraí, deixa eu ficar ali do lado. Ô, gente, vocês, de maneira. Ui, eu pensei que ia cair. De maneira quase que intuitiva, vamos ver se vocês conseguem perceber isso comigo aqui, ó. Você concorda comigo? Dependendo do ângulo de inclinação, esse corpo pode cair mais longe ou mais próximo de onde ele foi arremessado? Qual é o melhor ângulo para você conseguir o alcance máximo? Quanto? 45? Por quê? Prova. Dá para provar? Dá. Vem aqui um pouco. Eu quero o alcance máximo, né? Então, ó, cálculo de Dmax. Qual é o melhor ângulo para eu jogar o corpo de tal maneira ele ter o máximo alcance? Então vamos lá. O alcance não é Vx vezes o tempo de voo? Alcance não é Vx vezes tempo de voo? Tá. Quem é Vx? Puta, Vx. Cadê ele? Ah, eu não coloquei o Vx, né? Não coloquei. Bom, então me ajuda aqui. Quanto vale Vx? Me ajuda. Vale V0 vezes cosseno. Por que que vale cosseno? Porque ele é o adjacente, né? Ele é o adjacente do ângulo. Então, olha a minha ideia. Olha a minha ideia. Eu vou pegar essa equação aqui do alcance, ó. D igual a Vx vezes tempo de voo, tá? Vai ficar assim. D igual Vx
é V0 cosseno de θ vezes o tempo de voo. O tempo de voo não é isso aqui, ó. 2V0 seno θ sobre G? Põe aqui, ó. 2V0 seno θ sobre G. Sobre G. É isso? É. Tudo bem? Então, o que eu fiz, ó? Peguei o Vx multiplicado pelo tempo de voo. Tá, agora eu vou mexer aqui. Eu vou mexer aqui, eu preciso de uma ajuda de vocês. Ó, como a gente está multiplicando tudo isso aqui, não está vendo que tem um V0 vezes V0? Então eu posso escrever assim, ó, D igual a V0 ao quadrado vezes 2 seno θ cosseno θ sobre G. Tudo bem? V0 ao quadrado vezes 2 seno θ vezes cosseno θ. Agora eu preciso de uma ajuda de vocês. Na matemática, quanto vale 2 seno alfa vezes cosseno alfa? Alguém lembra? Quanto vale 2 seno alfa vezes cosseno alfa? Seno de 2 alfa. O arco duplo. Arco duplo. Vocês lembram como é que faz isso aqui na matemática? Ó? Seno de A mais B. Seno A mais seno A vezes cosseno B mais seno B vezes cosseno A. É menos? Acho que é cosseno é menos, né? É cosseno, tá? O que que a gente consegue provar, gente? Que isto aqui é seno de 2 alfa. Seno de 2 alfa. Então eu tenho isso aqui, ó. V0 ao quadrado vezes seno de 2 alfa, ou 2 θ, sobre G. Isso aqui é a fórmula do arco duplo, tá? Isso é a fórmula do arco duplo. Soma de arcos, arco duplo. Olha para essa fórmula. O alcance depende, então, do quê? Especificamente falando. Depende, claro, da velocidade com a qual você joga o corpo. Depende da gravidade e depende do seno de um ângulo. Tudo bem? Então imagina o seguinte: você vai jogar um corpo, bup, você vai dar uma velocidade para ele, você vai ter uma gravidade. Para essa conta dar a maior possível, você concorda que o seno de 2 alfa deve ter o maior valor possível? Então veja, para que o alcance seja máximo, para que o alcance seja máximo, qual é a condição que eu tenho que impor para que essa conta dê o maior valor possível? Que o seno de 2 θ seja quanto? Qual é o maior valor que um seno pode apresentar? 1. Esse é o maior valor que um seno pode apresentar. Que ângulo tem seno igual a 1? Que ângulo tem seno igual a 1? 90. Então, para que o seno de 2 θ seja 1, 2 θ tem que valer quanto? 90. Se 2 θ tem que valer 90, quanto tem que valer θ? Caralho. 45 graus.
Por isso, o ângulo tem que ser 45 graus para que o alcance seja o máximo possível. Então, é uma prova meio difícil, né, de perceber isso, tá? Beleza? Professor, Oi. então ângulos complementares têm o mesmo alcance? Aê! Ihu! Boa, boa, boa. Peraí, não sei se é verdade isso que você falou. Peraí. Tô ficando meio louco. Você falou que ângulos complementares têm o mesmo alcance. Ou seja, ângulos cuja soma vale 90. Sim, né? Ou não? Eu não sei agora. Sim, 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 sim. Faz sentido. Porque se alfa mais beta dá 90, é isso mesmo, tá? O 30, por exemplo, e o 60 vão dar o mesmo alcance, tá? Só que na altura vai dar diferente, né? Na altura vai dar diferente. Um vai mais baixinho e o outro vai mais altinho. Então isso faz sentido, sim, tá? Beleza? Isso aqui é uma fórmula, tá, gente? O pessoal geralmente decora essa fórmula, tá? Vamos pegar um exemplo? Vou esperar vocês copiarem aí. Tá, vai dar certinho. Ah, gráfico é tudo desses daqui, né? Mas geralmente não usam muito gráfico nesse tipo de problema. É que, por exemplo, aqui você tem gráfico de tudo quanto é tipo, né? Você vai ter gráfico de VY, vai ter um gráfico de posição Y, tudo separado, tudo separado. Vou pegar um exemplo, então, para a gente mexer com números, tá? Exemplo. Inclusive, daí fica também para vocês, se vocês tiverem tempo ou forem estudar esse assunto durante essa semana, já dá para conseguir fazer quase mais da metade dos exercícios de sala, tá? Quando a gente voltar na semana que vem, aí já dá para a gente, vocês já podem trazer eles para corrigir. O meu exemplo ele vai funcionar assim, ó, gente. Imagina um corpo sendo arremessado obliquamente. Vou colocar aqui um eixo Y e um eixo X, tá? Uma velocidade V0 igual a 100 metros por segundo, tá? Considera que esse corpo está sendo lançado no vácuo, né? Ele está formando aqui com a horizontal um ângulo θ de tal maneira que o seno de θ é igual a 0,6 e o cosseno de θ vale 0,8. Tá? Peguei ângulo, que é um ângulo parecido com o que a gente vai trabalhar na semana que vem. Então já meio que dando um spoiler já. Ali. Tá aí. Beleza? E aí nós vamos fazer o seguinte, nós vamos calcular tudo o que for possível. Tá? Geralmente, problema de lançamento, a única coisa que você precisa para fazer tudo isso que eu fiz, tudo, é saber o V0, o seno e o cosseno. Eu consigo altura máxima, eu consigo tempo de voo, eu consigo alcance máximo, e por aí afora. Tá? Então, primeiro, item A, componentes da velocidade. Componentes de V0. Calcule as componentes da velocidade do corpo, ou seja, calcule o Vx, calcule o Vy, tá? Bom, Vx, Vx. Gente, quem é Vx? Vx é a componente horizontal, não é? É a componente horizontal. A componente horizontal é V0 cosseno de θ, tá bom? No meu exemplo,
O cosseno de θ vale 0,8. Então, vou escrever que Vx é 100 vezes 0,8. 80 metros por segundo. 80 metros por segundo. Aí. Vy, ou melhor, V0y. V0y é a componente inicial da vertical. É a que joga ele para cima. Peraí. Ó. V0y. V0, V0, seno θ. Seno θ. 100 vezes 0,8. V0y igual a... Desculpa, 100 vezes 0,6, perdão. 60 metros por segundo. De cabeça, tempo de subida. 6. Tempo de voo. 12. Alcance. 12 vezes 80. Juro. Vamos lá. Calma, 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 gente, calma. Tempo de subida. Como que eu acho o tempo de subida dessa birosca? Você pode usar o vovô ateu. Como é que fica a equação de velocidade do corpo na vertical? Velocidade do corpo na vertical. Veja. V igual a V0 menos GT. Não é isso? Equação de subida. Ó. V igual a V0y menos GT. Tá. Que valor eu ponho aqui, ó, gente? Eu ponho aqui o V0y, que é V0 seno θ. Que a gente já calculou, na verdade, né? A gente já calculou. Vy igual a 60 menos 10t. Sabe como é que eu fiz essa conta de cabeça? E alguns de vocês fizeram também, eu percebi. A velocidade do cara não é 60 para cima? Quanto vale a aceleração? 10 metros por segundo por segundo. Então, na subida, quer dizer que ele perde quantos metros por segundo por segundo? 10, 60, 50, 40, 30, 20, 10. Acabou. Entenderam? Na verdade é 50, 40, 30, 20, 10 e 0. Ele vai desacelerando de 10 em 10. Agora, se você não percebeu isso, que valor eu quero vir aqui, ó? Se eu quero o tempo de subida, eu sei que quando ela atingir a altura máxima, essa velocidade cai a 0. Então fica 0 igual a 60 menos 10t. T igual a 60 sobre 10. 10. Ó. Esse é o tempo de subida do corpo, ó. Tá? Tempo de subida. 6 segundos. Tempo de subida. 6 segundos. Se o tempo de subida é 6, o tempo de queda é 6. E aí o tempo de voo é 12. O tempo de voo B. Tempo de voo é igual a 2 vezes o tempo de subida. Ó, aqui deixa eu dar um conselho, tá? Se essas coisas não estão fazendo sentido para você, nem toca nisso aqui antes de estudar arremesso vertical. Se você não lembra, por exemplo, que o tempo de subida é igual ao tempo de queda, o que significa isso? Você precisa voltar um pouquinho para estudar arremesso vertical. A hora que você entender arremesso vertical, isso aqui tudo vai ficar tranquilo, tá? Então é um bom termômetro para saber o que... Porque às vezes você fala assim, ah, o Danilo começou a estudar lançamento, eu vou estudar lançamento. Se você não tem bem fixado a parte de teoria de arremessos, eu acho que é um pouco de... vai ser um pouco desgastante para você estudar isso aqui.
tá? Porque são coisas que estão conectadas. Então, ó, o tempo de subida, desculpa, o tempo de voo, ele vale 12 segundos. Escuta, como é que eu faço para calcular a altura máxima? Cálculo de Hmax. Hã? Tem dois jeitos de calcular o Hmax. Vamos ver se vocês conseguem imaginar. Duas maneiras para calcular a altura máxima. Uma delas é usando o sorvetão. A outra é usando o tempo de queda. Vamos fazer as duas. Eu vou fazer as duas, tá? Primeiro, vamos usar o sorvetão. S igual a S0 mais V0T mais A sobre 2T quadrado. Tá. Como fica o sorvetão para o movimento vertical? Ó, SY igual a... Eu vou considerar que da vertical ele partiu da origem. Então aqui é zero, ó. Quanto vale V0Y? Ah, faltou um T aqui, ó. Antes que vocês comecem a me falar. Perdão. Quanto que vale o V0Y na vertical? É claro que é na vertical. Quanto vale o V0Y? Não é 60? Então fica 60T menos 5T ao quadrado. Olha o sinal de menos por causa da gravidade. Tá? 60. Isso aqui é o que mostra a altura dele. Tá. Se eu quero a altura máxima, que valor eu ponho no T? 6. Que é o tempo de subida. Então vamos, bora lá. 60 vezes 6 menos 5 vezes 6 ao quadrado. 360 menos 180, é isso? Porque ó, aqui fica 360 menos 36 vezes 5 dá 180, não dá? Então vai ficar menos 180. Ah, deu para entender? Como que eu faria por tempo de queda? Me ajuda. Como que eu faria isso por tempo de queda? Exatamente, ó, para pensar. Ele não demora 6 para subir? Se ele demora 6 para subir, quanto tempo ele demora para cair? Então usa a fórmula do tempo de queda. Usa a fórmula do tempo de queda na descida, né, ó? Então, uma outra maneira de fazer esta conta seria tempo de queda igual a raiz quadrada de 2h sobre g. Essa é a vantagem de você lembrar a fórmula. Você resolve muito mais rápido. Tá, eu quero que o tempo de queda seja 6. 6 igual a raiz quadrada de 2 vezes a altura dividido por 10. A gravidade é 10. Para que nós possamos calcular a altura, eu elevo dos dois lados ao quadrado, né? Então fica 6 ao quadrado e aqui ao quadrado, ó. Ali, ó. Opa, peraí. Perdão, aqui. Eleva dos dois lados ao quadrado. Vai dar 36 igual a 2h sobre 10. Olha lá, vai dar um 180 de novo. Passa o 10 para lá, dá 360. H igual a 360 sobre 2. 180 metros. Tá bom? Fala. Ah, você está falando da setinha? Ah, não precisa não. Não. Não, sabe por que que você não precisa? Porque você está calculando o módulo. Então você não precisa escrever nada. Não precisa colocar nem a barrinha, nem a setinha. Tá?
Sabe por quê? Isso é uma puta chato, é puta chato isso. Mas é assim. Ou você escreve assim, ou você escreve assim, ó. Porque as duas formas de escrever, você está calculando o módulo, tá? Então, para não ficar escrevendo essa coisa toda hora assim, você escreve assim, tá? Bom, deixa eu ver o que mais que dá para pedir. Ah, peraí. Dá para pedir mais uma coisa. O alcance horizontal, que era aquela conta que eu estava fazendo antes. Porque assim, ele foi lançado. Então, ele vai cair lá na frente. Como que eu faço para calcular esse alcance? Então, a outra pergunta que você pode ter que responder, digamos que seria o entender de dado, né? No nosso exemplo, é o alcance horizontal. Horizontal. Gente, na horizontal, o movimento é uniforme. Então, não tem muito que não precisa de fórmula, escambau. É delta S por delta T. Um detalhe, né? Quem é o delta T aqui? É o tempo de voo. É o tempo de voo, tá? Então, ó, Vx igual a alcance horizontal sobre tempo de voo. Ó, Vx igual a dx sobre tempo de voo. Delta é sobre delta t, só que escrito de um outro jeito. Portanto, dx vai ser Vx vezes tempo de voo. Ele vem na horizontal com 80. 80 vezes. Ele fica voando 12 segundos. Está acabando a caneta. Ele fica voando 12 segundos. Então, o dx vale 960. Tudo bem? Oi. Porque na queda ele está acelerando. O que, que acontece na queda? Porque assim, a partir do momento que você assume que a gravidade é negativa, ela é negativa tanto na subida como na descida. O que acontece é que na descida a velocidade também é negativa. Então ele sobe positivo tendendo a zero. Não sei se você lembra desse gráfico aqui, ó, de arremesso, velocidade por tempo. Ele faz isso, ó. Então ele começa com V0 positivo, vai ficando menos positivo, até zerar lá em cima. Na volta ele vem negativo, tá? Beleza? Eu só queria perguntar mais uma coisa, gente, sério mesmo. O que que acontece com essa conta aqui, ó, se você botar zero no t? Dá quanto essa conta? O que que significa isso? No instante zero ele está no solo. O que acontece com essa conta se você colocar 12 aqui? Ela também dá zero. Porque é o ponto onde ele saiu do solo e bateu de novo no solo. O tempo de voo não é 12 segundos? Então significa que ele está no solo em 2 instantes. Quais são eles? O 0 e o 12. São as raízes dessa função. Se você tirar a raiz aqui, vai dar 0 e 12. Então, para quem gosta de matemática, ou seja, ninguém além do Eloy, num sorvetão, aqui no arremesso, o que, que são as raízes do sorvetão? São os instantes onde o corpo está no chão, tá? Acho que deu por hoje, né? É isso. Acabou. Yes. Misericórdia. Agora faz o seguinte, vai para casa e faz tudo de novo. É, não tem o que fazer. Certo? Então é isso, gente. Pessoal de casa, peraí. A câmera borrou. Vixe, a câmera tá loucaça, velho. Meu Deus.